as redes deles, enfim, funcionam bastante assim. Então, o Stevens é um cara que tem visões legais sobre, enfim, pesquisa, sobre ciência de maneira geral, assim, mas sobre, acho que trabalha muito com pesquisa transacional. Então, acho que vai ser interessante ouvir o que ele tem a dizer também. Obrigado, Olavo, pelo convite, por saber que eu, de certa maneira, ajudo também a divulgar o evento, mesmo que indiretamente, né? Então, eu vou comentar, não vou ter slide, mas eu vou comentar um pouco das provocações que o Olavo me fez em relação às questões ou problemas que eu acho que são importantes para a gente nesse momento aqui, pensando mais em Brasil e tudo. E algumas coisas até já vão, de certa maneira, complementar ou repetir um pouquinho do que foi dito anteriormente, né? Eu dividi em 3 problemas que eu acho que a gente tem que... 2, na verdade, são bastante próximos, mas que eu acho que a gente tem que pensar a respeito. O primeiro deles é um problema que eu acho que ele é até muito maior do que o universo acadêmico, mas é que ele está refletindo muito no universo acadêmico, né? Tem um cara chamado Nick Bostrom, que é um filósofo sueco. Ele trabalha em Oxford, ele está trabalhando muito com essa ideia de inteligência artificial e tentando refletir sobre a ideia de você humanizar demais os computadores, né? Humanizar demais a inteligência artificial. Isso acaba dando um certo conflito aí na nossa relação com as máquinas. E tem outro cara que chama Douglas Rushkoff, que ele é um cyberpunker que trabalha com mídia, que é um teórico de mídia, e que ele está preocupado com o efeito contrário, que é que ele chama de mecanização dos humanos. Em outras palavras, é a gente estar buscando sempre aumentar a produtividade dos humanos, como se fossem máquinas. Então, quer dizer, quanto tempo a pessoa precisa para desempenhar determinada tarefa, para entregar determinado artigo científico, para gerar determinado número de resultados. Isso pode ter um impacto muito grande na nossa maneira de enxergar a ciência e de produzir ciência. Então, um dos problemas que eu acho que a gente tem que tentar discutir aqui é de como essa mecanização do processo de produção de ciência, em nós, humanos, não estou falando de máquinas ajudando na ciência, ela pode ter um impacto na maneira como a gente prepara e produz a ciência. Por outro lado, eu vou fazer agora um contraponto que também é um problema, é quase uma provocação, que é saber se de fato a gente aqui, no universo acadêmico brasileiro, se a gente está trabalhando o suficiente. Quer dizer, é um pouco paradoxal o que eu estou falando, né? Primeiro eu estou dizendo que eu estou querendo que a gente reflita sobre essa questão de a gente estar mecanizando demais todo o processo científico, né? Olhando para as pessoas, não só olhando para as pessoas e imaginando qual é o índice H delas, quantos papers elas têm, mas também quanto elas conseguem produzir num espaço X de tempo. E ao mesmo tempo eu estou dizendo que às vezes eu tenho a impressão que a gente trabalha pouco, tá? Eu acabei de fazer algumas viagenzinhas e foram interessantes do ponto de vista de inspiração, né? Primeiro eu fui para a Califórnia, participei de um evento no Vale do Silício em que estava se discutindo empreendedorismo, estava se discutindo também a relação da universidade com a geração de conhecimento, mais na área tecnológica. Mas teve um empreendedor que chama Brook Byers, que ele falou um negócio interessante, que ele falou que ele veio no Brasil, por acaso, na verdade veio a um casamento no Brasil, que tinha a filha de um amigo dele estava casando aqui, e que ele acabou fazendo uma certa visita nas universidades, que ele ficou muito preocupado, o que ele chamou que ele via o conhecimento da ciência brasileira sendo gerado, mas que estava represado dentro do universo acadêmico. Ele não via esse conhecimento sair do universo acadêmico. O que isso tem a ver com produção, né? Ou com a questão da mecanização, ou com a questão da gente trabalhar pouco? É que ele discutiu que isso está sendo muito pensado em Stanford e em outros lugares, que é o quanto que as pessoas estão mais preocupadas em passar o conhecimento do que em ter um mindset dentro da academia que faça com que você possa, por exemplo, pensar em artigos científicos, em produção científica que tenha eventualmente um impacto social ou que tenha, na verdade, a pureza do conhecimento muito mais do que a quantidade de artigos publicados. Então eu fiquei com isso na cabeça porque eu achei interessante, porque é um cara que é um empreendedor dentro do Vale do Silício, que tem não sei quantas patentes, não sei quantas empresas, mas ele estava preocupado com a questão do mindset dentro da academia, que muitas vezes ele está sendo nocivo. Então essa necessidade que a gente tem de simplesmente transmitir o conhecimento numa realidade em que a gente pode pegar o celular e ter acesso a esse conhecimento, a gente acaba perdendo tempo, talvez dentro do universo acadêmico, para pensar nas ideias. Então, quer dizer, o que eu quis dizer é que, às vezes, essa minha sensação que talvez a gente esteja trabalhando pouco, na verdade, é que a gente está trabalhando mal. E que talvez a gente não esteja conseguindo
produzir ciência com a qualidade e com a motivação necessária para dentro das nossas necessidades. Então, quer dizer, são duas questões que são complementares, ao mesmo tempo antagônicas. Uma é essa questão da mecanização, a gente olha para as pessoas e pensa em produtividade, como a gente pode resolver isso, e a outra é que talvez a gente esteja trabalhando menos ou trabalhando errado. E por último, um outro ponto que eu queria colocar também, que eu tenho reparado isso bastante, e inclusive os próprios artigos do laboratório e de colegas também, e também conversando com colegas que estão no exterior e bem-sucedidos, é que a gente tem uma dificuldade muito grande de contar as nossas histórias. Então, a gente está com uma dificuldade de como apresentar os resultados científicos, né? Isso não tem nada a ver com você firular o artigo, ou você, enfim, plagiar, ou você fraudar, não é muito pelo contrário, mas na verdade você conseguir olhar os teus dados e trabalhar a maneira de apresentação dos dados em que o outro ser humano que está do lado, no caso do peer review, né, o revisor, consiga entender aquilo e responder positivamente. Eu lembro, quando eu estava fazendo o pós-doutorado em San Diego, que o meu mentor na época, assim, volta e meia, eu tinha que revisar artigos, né, faz parte do processo de aprendizado. E ele foi me educando, olha, você tem que primeiro olhar as figuras, você vê se as figuras fazem sentido, conta uma história, e a partir daí você vai esmiuçando. Muitas vezes a gente, na hora de apresentar o artigo, a gente não está conseguindo contar essa história. E o ser humano, ele gosta de histórias. A gente gosta de histórias desde quando é pequeno, quando o pai da gente conta a história na hora de dormir. Então a gente gosta de reality show porque tem uma história ali. Então são coisas que estão mesmo no nosso mindset mental, digamos assim, ou cerebral, sei lá. Mas o ponto é que a gente não está conseguindo fazer isso direito. Então, eu vejo muitas vezes que as histórias que a gente tem para contar de artigos científicos brasileiros estão tendo uma visibilidade, um impacto menor, porque a gente não está sendo treinado numa realidade de saber apresentar esse artigo. Então, acho que falta esse tipo de reflexão interna nossa também, de como contar essas histórias, de como planejar o próprio artigo. Que volta e meia você vê, você chega numa reunião de dados, eu falo por experiência própria do meu grupo, mas também acompanhando outros grupos, que você tem uma quantidade grande de dados, mas que os dados não têm uma clareza ou uma coerência do objetivo final. Claro que a ciência tem a liberdade da ciência, né, que a gente tem que fazer o que a gente está interessado e buscar questões, mas a gente tem que, ao mesmo tempo, ter estratégias para fazer isso. Então, acho que falta um pouco também dessa estratégia de como contar essa história. Então, meus problemas, os problemas que eu estou trazendo para cá são esses três, né? Um, essa ideia de um trabalho mais eficaz, que na verdade seja ao mesmo tempo prazeroso e produtivo. E o segundo é como a gente pode melhorar a forma de contar as histórias dos resultados que são gerados pela nossa comunidade científica. Foi? Então, é isso. Obrigado.